As prestações estão a aumentar, por isso vamos ver o que fazer com os créditos. Olá a todos, o meu nome é Ariana Nunes e este é o canal Renda Maior. O vídeo de hoje é então para todas as pessoas que têm crédito à habitação, crédito pessoal ou que estão a pensar em fazer algum tipo de crédito junto das instituições financeiras e da banca. Hoje vamos aqui ver o que está a acontecer neste momento em Portugal com o aumento da taxa de juro diretora, que será então a Euribor, e vamos perceber aqui alguns cenários que podem impactar e que nos podem levar a situações difíceis se não tivermos cuidado nos próximos anos. Agora vamos de seguida passar então para o meu computador para dar uma vista de olhos naquilo que neste momento está a passar no nosso país. Pois bem, já estou aqui então no meu computador, como vocês podem ver, e algo que nós temos visto nos últimos tempos, isto nos jornais e nos mídias, é que de facto o crédito de habitação em relação à prestação está constantemente a ser falado. E infelizmente não é pelos bons motivos, é porque a prestação para a maior parte dos portugueses que não têm taxa fixa, porque quem tem taxa fixa é mesmo como o nome diz, fica fixa, não vai haver alteração. Porém, quem tem taxa variável, nomeadamente indexada, neste caso a taxa diretora que nós temos, que é a Euribor, vai surgir aqui um aumento da prestação, seja a 3 meses, 6 meses ou 12 meses. A maior parte dos créditos em Portugal são contratados com as taxas de 6 e 12 meses e neste momento já vamos ver aqui o impacto que isso tem se continuar a aumentar a taxa de juros nos próximos tempos. Algo que nós temos visto então nas manchetes é que de facto indicam que os juros já subiram mais do que na crise de 2008 e poderão continuar a subir, neste caso, até para valores antes de 2008, onde chegou a cerca de 5,5% a taxa a 12 meses. E a verdade é que temos informação, neste caso, que o BCE vai continuar a aumentar a taxa de juros para tentar combater a inflação, que neste momento está cada vez mais elevada, e infelizmente nós temos previsões, de acordo com aquilo que eles indicam, que poderá ser, ou poderá chegar aos 4% ou até mais durante os próximos anos, portanto é necessário nos prepararmos para estes possíveis aumentos. Outra informação que também ficamos a saber é que infelizmente algumas famílias e pessoas fintaram as regras do Banco de Portugal para pagar a entrada da casa. Desde a última crise financeira que, de acordo com o Banco de Portugal, todas as instituições bancárias devem solicitar então os 10% de entrada da casa, nomeadamente do valor que vai ser financiado, para que haja aqui uma minimização do risco em termos de capacidade financeira do cliente. E a verdade é que algumas pessoas durante este período fizeram em simultâneo créditos pessoais e crédito à habitação, e quem depois iria dar o crédito à habitação a essa pessoa não iria conseguir averiguar que tinha também um crédito pessoal, porque a certidão de responsabilidades de crédito só é atualizada mensalmente e só aí é que se vê os créditos que foram feitos. Então, quando é tudo pedido em simultâneo, muitas vezes é possível passar por esta falha, digamos assim, que existe em Portugal devido à demora da atualização da CRC, que fez com que muitas famílias agora neste momento tivessem duas prestações, uma delas com encargos muito mais elevados, que é o caso do crédito pessoal, e depois o crédito à habitação. Porém, aquilo que eu vi foi que as pessoas, infelizmente, foram levadas a fazer este tipo de contratos para se poderem financiar e obterem então o capital que necessitariam por parte, muitas vezes, de quem os acompanhou nestes processos de compra. Por isso, é algo que nós devemos ter em conta também, que não se deve fazer isto para que não se fique depois numa posição muito arriscada, como estas famílias e estas pessoas vão ficar agora com estes dois créditos. Entretanto, também o crédito pessoal durante o último ano cresceu. Houveram muitas pessoas a solicitar crédito pessoal neste último ano. Tivemos aqui então a indicação de que o crédito pessoal cresce ao ritmo mais rápido desde 2019, cerca de 300 milhões de euros em crédito pessoal. Portanto, muitas pessoas fizeram pedidos de crédito pessoal e estão a pagar neste momento créditos pessoais e vão ter o impacto da Euribor também nesses créditos. Esses créditos ainda têm também um spread maior do que o crédito à habitação, portanto muitas pessoas podem não estar neste momento preparadas para aquilo que vai acontecer ou que já está a acontecer, e é importante nós falarmos sobre isso para tentar ajudar agora e para que as pessoas possam também ter a ideia de como minimizar este impacto nos próximos anos. Vamos agora rapidamente só olhar para as taxas neste momento. À data de dia 5/10/2022 temos então a Euribor a 3 meses 1,2, a Euribor neste caso a 6 meses é 1,731 e a Euribor a 12 meses 2,363. Neste momento é importante percebermos que estas taxas sofreram um grande aumento. Em dezembro de 2021 estas taxas estavam a negativo e nem sequer se passou um ano e já temos então aqui neste momento valores, por exemplo, da taxa de Euribor a 12 meses 2,36. É uma taxa muito elevada que impacta bastante nas prestações e eu vou-vos deixar aqui então algumas simulações só para terem uma ideia de que valores é que nós estamos a falar, de que aumentos é que podem acontecer agora nos próximos tempos.
Vamos então aqui ao simulador da Eco. É um simulador muito fácil que vocês conseguem aceder aqui, neste caso no eco.sap.pt. Vamos então colocar que a pessoa tem um crédito de 150 mil euros, foi feito por exemplo o ano passado. Temos então aqui um prazo de 35 anos, já colocando mais ou menos as novas regras, aqui que também foram colocadas este ano para maturidades. E vamos então ver que a taxa, neste caso, estava negativa há 12 meses, mas isso não importa para agora. O spread, 1% já é um bom spread e a prestação que se pagaria, neste caso, atualmente seria de 423 euros neste cenário. Porém, se a Euribor a 12 meses passar para 4%, que é aquilo que se acredita que vai acontecer com o aumento dos juros nos próximos anos, a prestação passa para 757 euros, o que é algo muito elevado em relação aos valores que neste momento as pessoas estão a pagar e a sua prestação está a ser algo relativamente constante nestes últimos anos e quem pediu crédito nestes últimos 2, 3 anos vai sentir um grande impacto em relação aos aumentos, portanto temos que ter consciência que isto vai acontecer e temos que estar preparados. Entretanto, algo também muito importante é perceber aqui qual é a prestação média dos portugueses. Em média, cada português com crédito à habitação deve cerca de 60 mil euros ao banco e paga cerca de 268 euros por mês. Estas pessoas passarão a pagar mais de 100 euros por mês com este aumento. Portanto, vai impactar desde as pessoas que têm pouco crédito, se podemos dizer assim, em termos de valor que ainda falta pagar à banca, e pessoas que neste momento acabaram de solicitar um crédito à habitação há 1 ano ou 2 anos e que acabam por levar agora com um aumento brutal nas suas prestações. Entretanto, vamos a outra rápida simulação. Vamos utilizar aqui desta vez então o simulador do público. Vamos imaginar que deve 120 mil euros ao banco, que já pagou alguma parte desse crédito à habitação, que neste momento só lhe sobram ainda 180 meses para pagar, estão, por exemplo, a metade do tempo do crédito, o valor do spread é 1%, a Euribor, neste caso, é 6 meses e neste momento está a pagar de cerca de 450 euros com um orçamento familiar fictício de 2 mil euros, que é algo perfeitamente viável e que acontece em maior parte das famílias portuguesas. Se calcularmos, podemos verificar aqui também que a subida é relativamente grande face ao valor que estaríamos a pagar à data de hoje para aquilo que seria no próximo mês, caso a taxa fosse agora atualizada, neste caso da Euribor, a 6 meses. Portanto, nós temos que perceber o que é que vai acontecer. Eu sugiro sempre utilizarem estes simuladores para tentarem entender o que é que vai acontecer com a vossa prestação, porque efetivamente vai haver provavelmente alguma ajuda do Estado. Não sabemos muito bem o quê, relativamente aos senhorios já houve aqui algumas indicações, mas existe a possibilidade de haver as moratórias, existe também a possibilidade de haver o alargamento da dedução dos juros em sede de IRS e a todos os contratos de crédito de habitação e outras regras de negociação, de renegociação de créditos com a banca. Portanto, ainda não sabemos o que é que poderá ser, ou o que é que poderão ser estas ajudas por parte do Estado, mas provavelmente vai surgir aqui alguma coisa também neste cenário. Da minha parte, eu quero falar então aqui de algumas estratégias que vocês devem ter em conta para poder minimizar este impacto e que pode ser útil para os próximos tempos. Se de alguma forma o aumento das prestações nos está a deixar preocupados, uma das coisas que nós devemos ter em conta é ter a nossa reserva financeira devidamente fomentada para que seja possível passarmos pelas eventualidades com estes aumentos a ocorrer em simultâneo. Isto significa, para quem ainda não tem uma boa reserva financeira, que deve pensar em constituí-la. Para quem precisa de se garantir mais seguro em relação a este período, deve então fomentar mais meses da sua reserva financeira por uma questão de proteção, por exemplo, da vossa família, e com isso podem fazer, por exemplo, venda de coisas que não usam em casa e dessa forma realizar dinheiros. Podem também fazer mais horas extra no trabalho, fazer algum tipo de part-time de forma a conseguirem neste momento o máximo de dinheiro possível para poderem se sentirem mais seguros. Mas, entretanto, fazer isto não deve ser uma coisa única, vocês devem associar uma série de procedimentos, de comportamentos para poderem alterar neste momento estas preocupações em relação ao aumento das prestações dos vossos créditos, como, por exemplo, fazer algo muito simples, como analisar as vossas despesas, o vosso orçamento, fazer todo o tipo de renegociação em relação aos vossos serviços contratados, efetivamente desde TV cabo, água, luz, gás, principalmente agora com esta situação do mercado regulado, inclusive tentar ir aqui a um plano, digamos, de emergência familiar para que seja possível vocês conseguirem baixar todas as despesas e tentarem passar então por este período mais difícil que vai começar provavelmente agora no próximo ano. Para todas as pessoas que têm créditos e que devem, neste momento, olhar para as condições contratuais, se não as têm em papel, devem pedir ao vosso banco. Sugiro que falem com os especialistas na área da intermediação de crédito e na área de seguros, porque isso pode significar uma poupança anual de grandes quantias. E isso é muito importante e impacta muito quando se trata, obviamente, de dinheiro.
Entretanto, não aumentem o vosso estilo de vida para não terem aqui mais gastos, tentem sempre poupar mensalmente. Façam também aqui uma análise junto da vossa família, se vale a pena comprar um novo carro, se vale a pena entrarem num novo financiamento, porque isso pode pôr-vos numa situação difícil. Por fim, para quem neste momento está a passar uma situação difícil e pode entrar em incumprimento, tome já medidas para que isso não aconteça. Nós não devemos primeiro entrar em incumprimento e depois tentar resolver a situação, mas sim fazer o contrário, evitar que isso aconteça, falando com as entidades especializadas, falando com a banca, para podermos aqui arranjar maneira de nunca ficar numa situação difícil em que pode impactar todas as áreas da nossa vida, porque já sabemos que na última crise financeira isso foi muito impactante e destruiu a vida de muitas pessoas. E por isso, para tentar resolver essas dificuldades financeiras, devem falar com a banca ou fazer, por exemplo, um crédito consolidado de maneira a poderem passar por este período mais difícil, adotando sempre a prioridade de o pagar o quanto antes, de forma a poderem organizar novamente a vossa vida financeira. Se vocês gostaram deste vídeo e deste tipo de conteúdo e se acham útil, eu vou pedir, por favor, que deixem ficar um gosto para ajudar. Isso impacta muito também aqui a performance e o algoritmo do YouTube e ajuda a chegar até mais pessoas. Da minha parte, já sabem, eu espero-vos no próximo vídeo.